Boa noite, meus irmãos. Vamos iniciar mais um evangelho do nosso grupo de preces e vibrações. E iniciamos com a nossa prece inicial com Cláudia Pina. Boa noite, queridos Senhor Jesus, amigos espirituais. Mais uma vez nos encontramos felizes com essa oportunidade de estarmos, portanto, reunidos em coração, nas nossas residências, nos nossos lares, nos nossos aconchegos, porém, com firme propósito, meu Pai, de nos unir a fim de pedir a tua autorização, a tua permissão, para que possamos iniciar mais uma vez esse trabalho que é construído de pura luz, em favor dos nossos irmãos encarnados, em favor dos nossos participantes desse grupo e dos nossos irmãos desencarnados. Que a tua infinita glória, que a tua infinita fé, que a tua infinita misericórdia se faça presente em todos nós. Que assim seja. Assim seja. Ana Cláudia, seja bem-vinda. Aos que chegaram depois, nós já lemos os nomes que nos foram recomendados para a vibração deste sábado, por motivo de urgência, e nós lemos antes da gravação para preservar as pessoas, né? Só o pessoal do grupo que fica sabendo. Vamos ao nosso evangelho de hoje, com a nossa amiga Márcia. Pode assumir, Márcia. Márcia Catunda. Estou aqui. Boa noite. Vamos ao capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espírito. Item 13. Missão do homem inteligente na Terra. Eu escolhi esse capítulo para que a gente possa perceber o grau da nossa responsabilidade com as nossas atitudes, com aquilo que Deus permite que a gente conquiste. Vamos ler. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limite muito estreito no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde puderdes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que a utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a esse último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o Senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos se tornam instrumentos do orgulho, da perdição, contra si mesmo.
O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Bem, eu vou começar a gente vendo o seguinte: nós, né, como seres espirituais, precisamos, já temos a certeza de que precisamos evoluir, tanto intelectualmente como moralmente. Infelizmente, essas evoluções não acompanham umas às outras, né? E a gente tem mais facilidade para desenvolver o lado intelectual. Por que eu tenho mais facilidade de desenvolver o intelectual? Porque eu satisfaço o meu orgulho. É através daquilo que eu conheço que eu vou passar, eu começo a me sentir, né, melhor. Mas isso a gente precisa, a gente pode fazer isso, né? Não, a gente não devia achar que o conhecimento que você adquire é porque você lhe torna melhor do que o outro, né? A gente não deve fazer esse uso de juízo, né? Por quê? Porque a gente sabe que todos os nossos conhecimentos nesse planeta que a gente habita, eles são limitados. A gente pode ir até um ponto. Existem coisas que a gente ainda não tem condição de conhecer, de compreender, né? de adquirir esses conhecimentos. Mas, em vez da gente se achar superior por esse pouco conhecimento que a gente tem, né, que é de acordo com a nossa evolução, a gente deve ter, acima de tudo, humildade. E reconhecer que o que a gente sabe, a gente só conquista, todo o nosso saber, a gente só conquista por permissão de Deus. Do jeito que Deus permite que a gente caminhe nessa evolução intelectual de conhecimento, Ele pode me tirar esse conhecimento meu, se não for nessa mesma encarnação, eu posso vir em outra, se eu tiver utilizado esse conhecimento de forma errada, eu posso vir em outra sem ter esse controle, né? Sem poder manifestar no meu corpo físico todo esse conhecimento que eu tenho. Mas o que eu preciso mostrar, assim, que infelizmente, né, a gente, nem todos os espíritos que conseguem adquirir um certo conhecimento, que tem uma grande inteligência, ele nem sempre tem moral, né? Desenvolveu a moral. Por isso que a gente vê muitos irmãos utilizando a inteligência para aplicar naquilo que não deve ser feito, que possa prejudicar o outro. Então, esse irmão que utiliza a inteligência que ele tem em detrimento do outro, ele diz o evangelho que ele vai responder pelas atitudes dele. No outro lado, aquele que utiliza a inteligência para o bem da humanidade, né? O crescimento do outro que está do seu lado, esse sim está contribuindo para que a humanidade cresça junto com ele e está cumprindo os ensinamentos do Cristo. E pensando nisso, eu fiz uma comparação, né? Assim, da gente ter uma noção de quem utiliza, do que é você utilizar a sua inteligência para o bem e utilizar para o mal. Então, eu lembrei daquelas bombas, né? Que destroem, as bombas jogadas, o que me veio à mente em Nagasaki e Hiroshima, são bombas que foram criadas pelo homem, super inteligente, que utilizou a inteligência dele para o mal, que hoje em dia ainda reflete, né? De geração a geração. E pensei também nesses espíritos que estão comprometidos com a vacina, né? Então, eles estão utilizando a inteligência deles para que a humanidade seja beneficiada. Então, a partir do momento em que a gente analisa esses dois pontos, você vê o tipo de energia que a escolha que a gente faz gera, né? Então, como homem de bem, o que a gente precisa fazer, né? Cumprir. Geralmente, quem utiliza a inteligência
Por exemplo, esses cientistas, eles vieram em missão, com certeza. Esses que estão estudando, descobrindo a vacina do Covid, com certeza eles tinham essa tarefa, né? E que, graças a Deus, foram preparados e estão utilizando, estão sendo orientados por uma equipe espiritual que está induzindo, né, superior, clareando, intuindo, para que eles sigam, de acordo com os estudos dele, vá seguindo o caminho para esse bem da humanidade. Então, nossa missão na Terra, né, como homem de bem, é o quê? É fazer com que a gente pegue aquilo que a gente sabe, né, aquele nosso conhecimento, e que esse conhecimento contribua para a evolução do outro que está do nosso lado, para a vida melhor do outro que está do nosso lado. Ah, tia Márcia, mas eu não contribuo com nada. Não é obrigado você estar, no momento agora, sendo responsável pela descoberta da vacina. Né? Você pode utilizar os seus conhecimentos para aliviar a dor de um, para passar o conhecimento da doutrina que consola. Então, que a gente utilize a nossa inteligência, o nosso conhecimento, para que o outro tenha a oportunidade de ter uma melhora, de ter os mesmos direitos, de evoluir junto com a gente. Foi isso que eu entendi. Quem quiser complementar, se ainda tiver tempo, né, Maria? Muito obrigada, Márcia. Nós ainda temos 2 minutos para quem queira complementar. Enquanto a gente aguarda a manifestação, durante a leitura, eu estava fazendo a associação com a parábola dos talentos, né? Quando a Márcia diz que a inteligência é um atributo divino e que nos é dado por acréscimo de misericórdia do nosso Pai, não é? Então, a gente precisa saber como aplicar. É um talento que nos é dado e, como está na parábola do Evangelho, a gente precisa fazer com que ele se multiplique. A gente precisa compartilhar esse conhecimento da melhor maneira que você tenha, fazer com que esse conhecimento se transforme em atitudes e em situações e em iniciativas que seja para o bem comum, né? Para que a gente possa realmente dar um sentido cristão, né? E divino a uma coisa que é divina, que nos foi dada por acréscimo de misericórdia do nosso Pai que nos criou. Mas ainda temos tempo para um comentário. Ninguém mais para comentar? Podemos prosseguir, então, com a mensagem. Raíssa. Boa noite a todos. A nossa mensagem vem do livro Pão Nosso, socorre a ti mesmo. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora as condições do sangue. Todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite. Entretanto, livra o fígado dos excessos que te comprazes. Remove os perigos da uremia. Contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos.
sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, essa mensagem vem um pouco a complementar o que a Márcia falou, de que a gente precisa evoluir fisicamente, intelectualmente e moralmente, para que a gente possa edificar não somente aos que estão ao nosso lado, né, através da caridade, através de atitudes positivas, mas que primeiro a gente socorra a nós mesmos. Assim como no avião, quando ocorre alguma emergência, a gente precisa colocar o oxigênio primeiro na gente, para depois ajudar o próximo. Então, muitas vezes, nós espíritas falamos tanto de caridade com o próximo, de atitudes com o próximo, de socorrer ao próximo, e a gente acaba se afundando, né, em nossas próprias introspecções. Então, essa mensagem ela vem para nos alertar e indicar que a gente precisa socorrer a nós mesmos, física, intelectual e moralmente, conforme os ensinamentos de Cristo. E eu encerro aqui o meu comentário. Ainda temos tempo e contamos com a colaboração dos colegas. Marie, a gente tem um livro chamado Evolução dos Mundos, do André Luiz, que ele justamente fala disso, que nós podemos nos curar se a gente quiser, porque ele fala do poder do pensamento sobre nós mesmos, dessa questão da gente se sentir, não tá, como foi colocado nessa mensagem que eu nem conhecia. Eu estava me lembrando hoje que André Luiz fala nesse livro que nós temos condições, se a gente quiser, se a gente realmente trabalhar conosco, ter muito mais saúde do que a gente tem agora. Todos nós, independente de religião, independente de qualquer coisa, se a gente trabalhar essa parte espiritual, essa parte de controlar o nosso corpo sem se deixar ser levado sempre, que o grande problema nosso, gente, é que a gente acaba sendo manipulado pelo nosso meio ambiente, por várias coisas. Mas se a gente ficar se observando, eu estava vendo aquela história da semana, ele falando que Osho diz que se a gente se observar em todos os momentos da nossa vida, em tudo, também é uma meditação. Então, a meditação é uma grande arma para a gente ter a melhor qualidade de vida. Dariane. Sobre o que o Olívio estava falando aí, eu estava me lembrando que antigamente eu tomava cerveja, né? E depois que eu entrei para a casa espírita e comecei a trabalhar dentro da casa espírita, eu parei de tomar cerveja. Aí as pessoas, elas se assustam quando falam assim, vão tomar uma cerveja. Eu falei, eu não bebo mais cerveja. E a gente que está trabalhando na seara, que a gente que está tendo condições de servir ao Mestre Jesus, as pessoas elas se assustam com isso. Então, assim, todas as vezes que mas você bebia? Eu falei, bebia, hoje eu não bebo mais. Então, assim, as pessoas se assustam. Então, assim, e essa mensagem eu estava lembrando, não, como que fala? Não se deslumbre pelas taças brilhantes, né? E é o que tem feito o povo, deslumbrando e bebendo cada vez mais, né? Diga-se de passagem. Então, assim, as pessoas se assustam quando eu falo assim, eu não tomo mais cerveja. E assim, o corpo e o perispírito agradece, né? É verdade. Nós temos ainda alguns minutinhos, mais algum comentário? Quando o Olívio, a Raíssa estava lendo a mensagem, e o Olívio trouxe a contribuição do Osho, né, a respeito da meditação,
Eu lembrei do livro Consciência e Mediunidade, que nós estudamos nas mediúnicas agora. E tem um capítulo específico sobre meditação. E a questão da meditação que é trabalhada no livro é muito mais o autoconhecimento. Porque a cada linhazinha dessa que a Raíssa citou, precisa que eu esteja atento. Eu esteja atenta à taça brilhante, eu esteja atenta aos excessos de comida, eu esteja atento ao comportamento, ao que eu estou ouvindo, ao que eu estou enxergando, né? Então, eu preciso estar atento com todo esse universo sensorial que eu tenho para tomar conta desse veículo, porque nos foi dado para a gente cumprir uma jornada aqui. Então, se a gente extrapola, né, e não cuida dele, a gente vai pagar o preço de ter que amargar ou viver o tempo que estava determinado para tal, com o veículo todo deteriorado, né? E essa questão da atenção, que o Olívio bem falou a respeito do pensamento, porque o pensamento, ele cria forma e ele traz para você todas aquelas vibrações daquilo que você está pensando. E muitas vezes a gente não consegue arrastar isso. Diga, Olívio. Só para complementar, gente, eu aconselho, tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que é 50 minutos, e o nome é Meditação. 50, mas, gente, é muito esclarecedor. Haroldo é muito objetivo, né? Então, ele fala disso tudo. Porque o que é que acontece conosco? Eu passei a me observar a partir de uma conversa que eu tive com uma terapeuta amiga minha. Ele disse, Olívio, eu perguntando, ela disse, não, você pode fazer meditação quando está comendo. Eu me assustei. Aí, a partir desse dia, eu parei de assistir televisão quando estava me alimentando. Então, boto a música, fico me alimentando bem devagar, sentindo a comida. Porque se eu não fizer isso, gente, eu comecei a me observar o seguinte, poxa, aí eu vou deixar me dominar. Ah, eu chego com comida gostosa. Mas sem necessidade, para eu estar ainda com aquela gula, eu vou lá comer mais. Para que eu vou fazer isso? Aí eu passei, estou me observando. Claro que nem toda hora eu faço, tem dia que eu extrapolo, né? Mas eu começo a me observar e ver que eu comia demais. E não é só na hora da alimentação, toda hora. Eu estava um dia conversando com a Regina, ela contando para mim, isso aconteceu comigo também. Às vezes você está dirigindo, e você vai para o lugar, mas você está tão viciado em ir para outro local, de repente você já está noutra pista, no outro local. Por quê? Porque a gente se perde, deixa os pensamentos invadirem nossa mente. Então, isso eu conversando com várias pessoas concordaram comigo. Ok, Marie. Encerrando essa questão da meditação, que é muito ampla, vale a gente lembrar da observação orai e vigiai. Agora, não é vigiai a vida alheia, é vigiai a nós mesmos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né, os nossos sentimentos, porque eles são base dos nossos pensamentos. Nós vamos agora para a vibração, e é importante que todos nós acompanhemos com muita atenção a vibração que vai ser feita por Fernanda, porque essa é a nossa contribuição para que todas as nossas energias possam se fundir e assistir a todos aqueles que estão com os nomes nos nossos grupos de vibração e de prece, ok? Fernanda, pode seguir. Boa noite, sempre com muita alegria, amor e gratidão participar desse momento. Meus irmãos, o som está muito alto. Marie, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, meus irmãos. Vamos vibrar, vamos irradiar nossa melhor energia. No entanto, é necessário que silenciemos nossa mente totalmente, deletando todo e qualquer pensamento, como também relaxarmos o nosso corpo físico. E para isso, façamos aqueles exercícios de respiração, mentalizando a imagem serena de Jesus, irmão maior, mestre dos mestres, médio por excelência. Toda essa energia salutar desse mestre a espargir sobre
cada um de nós agregado a este evangelho. Os seus frutos salutares irão nos preencher, irão nos oxigenar. Que maravilha, meus irmãos. Iniciemos. Primeiro exercício, inspirando a energia do Divino Amigo em forma de luzes cristalinas a invadir todo o nosso organismo. Retendo o ar um pouco e expirando o que nos incomodou hoje no aspecto físico. Continuemos inspirando essa energia balsamizadora do Mestre dos Mestres, a revitalizar todos os nossos centros de forças, todas as nossas células. Retendo mais um pouquinho o ar e liberando o que está nos incomodando agora num segmento espiritual. Terceiro exercício. Antes do terceiro exercício, façamos uma respiração lenta e profunda para que todas as nossas células sejam retroalimentadas. De fazermos de verdade nossa cirurgia moral, vamos reter um pouquinho mais o ar, expirando, liberando a nossa indecisão de nos transformarmos moralmente. Com certeza, estamos mais tranquilos, porque estamos abastecidos, estamos revigorados. Então, meus irmãos, vamos vibrar, vamos irradiar. Nesse momento, vamos criar uma tela mental. Esta tela é uma área muito, muito, muito verdejante, que na sua borda há flores multicoloridas, perfumadíssimas. E no meio desta área verde, florida e perfumada, vamos construir um hospital de porte médio. Vamos construindo nosso hospital de porte médio, vibrando com toda a nossa intensidade, com todo Tivemos problema com a Fernanda. Eu vou prosseguir com a vibração enquanto ela retoma. Imaginemos esse hospital construído com as nossas energias. Ele reluz por contar com a assistência da espiritualidade amiga. Coloquemos a caminho deste centro de tratamento energético todas as pessoas cujos nomes estão nas nossas listas de vibração e de prece. Aos que estão acometidos de doenças físicas, como o Covid, o câncer, ou qualquer outro tipo de enfermidade. Estendendo também aos seus familiares, que certamente estão em estado de angústia e de temor por esse momento. Possam esses irmãos receber o tratamento necessário e também que possam ser assistidos nas suas necessidades emocionais, que tenham ânimo e coragem para se entregarem ao tratamento. Vibremos por todos aqueles que estão com doenças emocionais,
nas nossas listas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e também aos nossos irmãos que estão presos na viciação, na dependência química. Que eles possam também ser assistidos por essas energias salutares, dando-lhes coragem, serenidade e força. E, principalmente, condições de compreender que as dificuldades que nós atravessamos são sempre para o nosso desenvolvimento. Mentalizemos agora os nossos irmãos que estão com problemas diversos, incluindo aí os de obsessão. Que eles possam ser assistidos, amparados, e que os irmãozinhos que, porventura, lhes acompanhem, também sejam orientados e que possam seguir a sua caminhada. Vibremos pelos que estão com ideação suicida, pelos irmãos que já tentaram o suicídio. Mentalizemos a assistência desse hospital energético por meio dos benfeitores espirituais, fortalecendo a sua coragem. Que possamos, nesse momento, soprar aos seus ouvidos as nossas emanações de coragem, de persistência. Que possamos fazê-los compreender que esta dor vai passar e que ela tem a finalidade não de nos destruir, mas de nos fazer olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser resolvido, encarado, modificado. Oremos e mentalizemos todos os nossos irmãos que desencarnaram. Possam serem amparados e orientados sobre a maravilha desta nova condição. Que possam compreender que a vida não acaba. O espírito é eterno. E que a vida aqui na Terra é apenas um capítulo. E que possam se sentir fortalecidos e amparados para prosseguir na sua caminhada. Vibremos e oremos e entreguemos os nossos irmãos suicidas à Legião de Maria de Nazaré. Que elas possam socorrer esses irmãos, amparando-os na dor que o levaram ao suicídio e também nas dores consequentes do ato em si. Mentalizemos todos os parentes das pessoas cujos nomes estão nos nossos grupos de prece e de vibração. Que eles possam ser acalentados e que não percam a esperança e nem a força de amparar os que precisam. Pedimos, Senhor, por todos deste grupo, para que sejamos persistentes e responsáveis com essa atividade que é orar, vibrar e promover boas ações mentais para acolher a todos os nomes que estão em nossas listas de vibração. Apresentamos agora, Senhor, ainda na visualização desse hospital, o nosso coração agradecido, o nosso corpo para que seja beneficiado. Pedimos a assistência para todos os nossos parentes e amigos, para todos os corações que se encontrem em nossos lares, encarnados e desencarnados. Agradecidos que estamos por tomar parte nesse evento de tanta luz. Voltemos agora para os nossos ambientes, ainda com a imagem reluzente desse hospital, que irá acolher a todas as pessoas que estão em nossas listas de vibração e de prece. Enderecemos agora
a nossa prece de agradecimento a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui todos reunidos para aprender com o nosso Evangelho de hoje, com a mensagem, com as reflexões que foram aqui colocadas, para nos sentirmos capazes e felizes por esse trabalho de doação e para pedir que fortaleçam sempre a nossa fé e a nossa vontade de ajudar a todos que precisam. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus possa estar no coração de cada um dos assistidos por nossas preces, nos nossos corações e nas nossas residências. Que possamos atravessar a semana com serenidade e aos trabalhadores deste grupo, que sejamos persistentes nos evangelhos em prol dos assistidos. Assim seja. Obrigada, meus irmãos, pela presença. Assim seja. Assim Assim seja. Que assim seja. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Um beijo bem grande. Boa noite, Ana Cláudia. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, amigo. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau. E a Mariane, Soraya. Beijos, Boa noite. Boa noite. Até mais tarde, se Deus quiser. Até mais tarde. Já a gente Até mais sempre. tarde. Boa noite. Boa noite. E Fernanda não votou, bichinha. Foi. Infelizmente, mas acontece, né? Ainda bem que você assumiu. Você foi rápida, ligeira. Pois é, Foi se isso. ela voltasse, eu ia pedir a ela para seguir, mas ela não voltou. Enfim, fizemos nossa parte, né? Coisa ao vivo e a cores. Deixa eu fechar aqui a gravação. Quando é ao vivo em cores, a gente acontece isso, né? É.